Olá a todos, vamos dar continuidade aos nossos estudos em ecologia e hoje o tema que nós vamos tratar é estrutura dinâmica de ecossistemas. Porém, antes de nos aprofundarmos no tema de como funciona um ecossistema, é necessário que saibamos que os ecossistemas podem ser estudados do ponto de vista da teoria sistêmica ou uma abordagem sistêmica ou, propriamente dito em ecologia, uma abordagem holística, que considera o entendimento do todo a partir de suas partes. Nesse sentido, devemos ter claro a definição de sistema. O sistema ele é um conjunto, uma combinação de coisas, semelhante a um quebra-cabeça, que é composto por diversas peças, porém, estas partes ou as peças do quebra-cabeça, elas têm de formar um todo complexo, uma unidade de informação. Ou seja, as peças têm de ter seu perfeito encaixe, de tal forma que, ao terminar o quebra-cabeça, você tenha a percepção daquilo que ele quer passar. E, dentro dessa ideia de abordagem sistêmica, temos diversas definições da teoria geral dos sistemas, alguma delas aqui, colocando sistemas como sendo o conjunto de partes, porém primordial que existam inter-relações entre essas partes, ou senão o conjunto dos objetos e seus relacionamentos, as relações entre os componentes e os relacionamentos entre objetos e as suas características. Partindo dessa ideia, dessa abordagem da teoria dos sistemas e a abordagem sistêmica, é importante que saibamos que existem pelo menos dois tipos de sistema, os sistemas fechados e os sistemas abertos. Os sistemas fechados, eles são aqueles que, do ponto de vista de troca de matéria com o seu entorno, inexiste qualquer tipo de intercâmbio. São sistemas, por exemplo, mecânicos, sistemas elétricos, como, por exemplo, um computador. O que percebemos quando temos um computador é que, ao colocarmos a mão nesse equipamento, ele libera uma quantidade de calor perceptível com as mãos. Isso acaba denotando que existe uma troca de energia no sistema fechado. E o que o caracteriza como sistema fechado, então, na verdade, é a inexistência de troca de matéria com o ambiente externo. Não existe troca de matéria. E, no caso dos sistemas abertos, diferente dos sistemas fechados, o que temos é a troca de matéria com o ambiente externo e, claro, que também a troca de energia, o que pode ser exemplificado por um sistema simples como um aquário. Apesar de termos todo o entorno desse aquário fechado de vidro, ele tem uma troca de energia e como nós percebemos isso? Pela iluminação, que vai estar conectado no sistema elétrico, ou seja, uma entrada de energia no sistema para que você tenha essa quantidade de luz que ilumine dentro do aquário. E existe a troca da matéria, que seria, no caso, a respiração promovida pelos peixes dentro do aquário e até mesmo pelas plantas, inclusive o processo fotossintético que as plantas desempenham a partir da entrada de energia luminosa. Na natureza, os sistemas eles são mais complexos. No caso, são sistemas ecológicos. Temos aqui, por exemplo, a organização hierárquica de organismos, que, na verdade, o que são? Um conjunto de células que vão se organizar em tecidos, tecidos que vão compor órgãos, um conjunto de órgãos acaba resultando num determinado organismo. Uma população é, na verdade, a quantidade de organismos de uma mesma espécie onde existe a possibilidade de reprodução, que também representa o sistema ecológico. E um conjunto de populações representa a comunidade. E a interação da comunidade com todo o seu ambiente vai levar à definição de ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas finalmente leva à biosfera, ou um sinônimo de biosfera seria a ecosfera. Portanto, para a ecologia, o que é importante para o entendimento dos ecossistemas naturais seria entender a distribuição dos organismos, como é o número, a quantidade desses organismos no ambiente, a interação dos organismos
nesse ambiente em que eles se encontram presentes, e também a interação do organismo com o próprio ambiente, o que permite com que tenhamos claro que os ecossistemas, na verdade, eles têm uma determinada estrutura a partir da combinação desses componentes e tem um determinado funcionamento com a interação desses componentes. O que leva a uma definição do que é ecossistema. Pode ser entendido como a unidade natural que junta a parte biótica com a parte abiótica, ou seja, o vivo com o não vivo, em que se garante uma interação mútua que acaba resultando num sistema estável, na qual existe um intercâmbio circular de matéria e uma entrada de energia em sentido unidirecional e dissipativo. Portanto, dentro da teoria dos sistemas, os ecossistemas podem ser considerados sistemas abertos, uma vez que são permeáveis, onde é possível que haja uma troca regular de matéria, um fluxo unidirecional de energia e uma troca de informação também, como, por exemplo, a troca de informação genética, o ciclo biogeoquímico de carbono, de nitrogênio e o fluxo de energia unidirecional da própria energia solar. Com o tempo, esses ecossistemas eles acabam evoluindo e são adaptativos. Eles acabam se reajustando dentro dessa escala de tempo de uma forma constante, de acordo com as condições, com as mudanças ambientais que também vêm acontecendo. Isso faz com que eles adquiram uma complexidade em função do número e da variedade de subsistemas em constante interação. E essa constante interação permite que nos deixe claro que ecossistemas eles estão organizados de uma forma estruturada. Faz com que seja necessário que entendamos, então, o conceito de estrutura, que é a maneira como uma coisa é construída. Ao exemplo daquele quebra-cabeça. A forma como estão dispostas as peças em uma determinada ordem, obedecendo os encaixes, a disposição e a relação das partes que compõem, no caso, o nosso quebra-cabeça, faz com que essa estrutura leve ao desenvolvimento de uma determinada função com o tempo. E a estrutura de um sistema, portanto, ela deve ter uma determinada delimitação da sua área, onde tenhamos um ambiente de entrada, justamente porque essa delimitação ela pode ser permeável. A partir dessa entrada, existem os componentes internos que vão ser os responsáveis por processo ou a transformação do material que vai entrar nesse sistema e deve ter um ambiente de saída desse material processado, o produto, que pode ser a energia ou pode ser também a matéria. Além disso, uma parte do que foi exportado, uma pequena parte acaba ficando dentro desse sistema que acaba entrando num processo de retroalimentação, fazendo uma circulação interna, como, por exemplo, a ciclagem de matéria ou até mesmo o aproveitamento de uma determinada quantidade de energia que pode ser aproveitado por outros organismos. Tendo o exemplo de um sistema estruturado, deve ter garantido também, para o seu bom funcionamento, que ele tenha uma baixa entropia, ou seja, uma organização da sua energia, ele deve ter uma elevada sintropia e também, dado ao fato que ele se desenvolve com o tempo, gerando uma complexidade cada vez maior, eles também passam por uma situação de diferenciação, uma função de diferenciação com o tempo. E deve possuir as suas propriedades também. Devem ser sistemas estáveis, de tal forma que exista interação entre as partes. Eles devem ter uma determinada resiliência, e aí vem o conceito de resiliência, que é a capacidade do sistema voltar a um estado de equilíbrio em função de uma perturbação que possa ter ocorrido. E ele tem também
uma determinada resistência a uma perturbação. Como vimos na definição do ecossistema, que é a interação entre a parte viva e não viva, o biótico e abiótico, o componente biótico dentro do ecossistema ele pode ser dividido de acordo com o tipo de alimentação. Os organismos autótrofos, que são sobretudo aqueles fotossintetizantes, como as plantas, e também alguns organismos que fazem quimiossíntese. E os heterótrofos, que são aqueles que não têm a capacidade de produzir o próprio alimento. Os heterótrofos podem ser divididos ainda nos fagotrófos, que são aqueles que têm que buscar o seu alimento no ambiente e ingerir e promover um processo digestivo desse recurso. Pode ser exemplificado no caso dos herbívoros, que se alimentam de biomassa vegetal, os carnívoros, que caçam, e também os onívoros, que se alimentam tanto de biomassa vegetal como também de proteína animal. E os osmotrófos, que são aqueles organismos que têm de promover a sua digestão externamente, às vezes pela secreção de determinadas substâncias, secreção de determinadas enzimas, promovendo uma digestão externa e aí sim ingerindo partículas um pouco mais simples que ele tenha uma capacidade de absorção melhor. Esta abordagem de tipo alimentar também pode ser interpretada do ponto de vista da cadeia trófica, como vamos ver no vídeo a seguir. Nesse vídeo, o que podemos ver é que os produtores primários, caracterizados sobretudo pela vegetação, que é essa arvorezinha que cresce no vídeo, ela depende de energia solar para se desenvolver, promovendo o processo da fotossíntese. Isso vai fornecer a energia necessária para que ele busque no solo nutrientes e água e possa investir isso na sua biomassa. Esse material vegetal vai ser consumido pelos consumidores primários, que são os herbívoros propriamente ditos, e que vão acumular essa biomassa vegetal como uma biomassa, uma proteína animal, que vai ser o recurso disponível para consumidores secundários, como o carnívoro é exemplificado por essa onça predando esse herbívoro. E, fechando o ciclo de vida desses animais e das plantas, entra num processo de decomposição da matéria morta, em que, então, os decompositores acabam atuando nesse material, redisponibilizando os nutrientes no sistema, de tal forma em que se fecha um ciclo, uma cadeia trófica, portanto. Quanto ao componente abiótico, nós vamos ter a superfície do planeta, a massa de água, ambientes doces ou de água salgada, e a atmosfera. Esses componentes acabam interagindo juntamente com a energia solar do sistema a partir de movimentos e forças gravitacionais, a partir de movimentos de massas de ar, promovida pelos ventos, por exemplo, ou do movimento das águas, como, por exemplo, as ondas do mar ou a correnteza dos rios. Em resumo, o que nós temos até o momento é o componente biótico, que pode ser exemplificado por água, minerais e os gases da atmosfera, e o componente biótico, representado aqui no exemplo por plantas, animais, bactérias e fungos. Tanto o componente biótico quanto o abiótico, eles podem ser representados de uma maneira que se entenda o funcionamento desses componentes. E a ecologia teórica, ela sugere um conjunto de símbolos, uma simbologia, para que se possa interpretar melhor os componentes dentro de um determinado ecossistema. No caso do componente biótico, para os autótrofos, heterótrofos e decompositores, nós temos estes símbolos. E para o componente abiótico, para fonte de energia, no caso energia solar, os depósitos de matéria dentro dos sistemas e os sumidouros de calor, nós temos esses seguintes símbolos que facilita a interpretação do componente tanto biótico quanto abiótico. Nessa figura temos exemplificado um ecossistema, ou seja, a interação entre os dois componentes que estamos conversando até o momento. E existe uma forma de representação, então, a partir daquela simbologia que eu mencionei agora há pouco. Temos todas as peças que seriam os autótrofos, os heterótrofos, os depósitos, os decompositores e a fonte de energia
que são os componentes básicos de um ecossistema, e delimitado a sua área como sendo permeável, temos aí um fluxo de energia no sentido único, unidirecional e dissipativo, com o seu ambiente de entrada e o seu ambiente de saída. E internamente os componentes interagindo, trocando matéria, trocando e utilizando a energia disponível, processando ou transformando essa matéria em determinados produtos. Uma parte dessa energia que é utilizada por esses componentes, ela pode ser armazenada em determinados depósitos e servir como um mecanismo de retroalimentação que pode servir, por exemplo, para o funcionamento dos consumidores, dos decompositores. Além de tudo, existe um ciclo de depósito de materiais, que está exemplificado por essas setas verdes, que mostram dois depósitos, ou seja, dois pontos onde pode haver o acúmulo, que seria, como por exemplo, carbono ou o nitrogênio. A parte da energia que é acumulada no reservatório, ela pode ser ainda exportada para fora desse sistema, sob a forma de matéria orgânica ou outros organismos que simplesmente saem desse sistema e vão para um sistema similar, um ecossistema, no caso. E uma parte da matéria que está armazenada nesse tipo de reservatório também pode ser exportada para outro sistema. Em resumo, nós temos a estrutura biótica, a abiótica, as funções e as propriedades do sistema, como os produtores primários, consumidor, os decompositores autótrofos e heterótrofos. Para a estrutura biótica, como exemplos, a luz solar, temperatura, a quantidade de chuva que incide em um determinado ecossistema, a quantidade de água e de umidade que existe nesse sistema, se ele é mais seco, se ele é mais úmido, e a disponibilidade de nutrientes que podem ser utilizados na ciclagem de nutrientes. Quanto às funções, o fluxo de energia, a ciclagem e os mecanismos de retroalimentação, e, finalmente, as propriedades mencionadas anteriormente, mas agora para os ecossistemas, a capacidade de resiliência que os ecossistemas devem possuir, suportando a determinadas alterações, sendo, portanto, constantemente estáveis e apresentando uma determinada elasticidade de acordo com a intensidade com que ocorre determinada alteração. Resumindo o nosso diagrama, para um ecossistema do ponto de vista estrutural, do ponto de vista dinâmico, o que nós temos é um ambiente de entrada, um sistema de interação do biótico com o abiótico, quanto a fluxo de energia e ciclagem de matéria, e também um ambiente de saída. Citamos agora um pequeno exemplo de como podemos entender um ecossistema do ponto de vista dos seus componentes. Essa obra, o Trigal de Corvos, do Vincent van Gogh, poderia ser um exemplo de um ecossistema. Sim, porque nós conseguimos observar a obra de arte e encontramos nela alguns componentes, como, por exemplo, sol, as nuvens, a vegetação representada pelo trigal e o solo onde interage essa vegetação. E o produto dentro desse sistema de produção de trigo, que seriam as sementes do trigo. Tirada essas ideias, essa representatividade, nós conseguimos, a partir da simbologia utilizada pela ecologia, entender que essas informações prévias tiradas da obra de arte do Van Gogh podem ser entendidas como um diagrama do ecossistema, com o seu sistema semipermeável, com a sua delimitação, melhor dizendo, permeável, a entrada de energia, que vai seguir de uma forma unidirecional dissipativa. Uma parte dessa energia que vai incidir sobre a superfície da Terra, ela volta, né? Nem toda energia é aproveitada dentro do sistema. Uma outra parte dessa energia vai ser perdida pelos
organismos como, por exemplo, as plantas, representadas aqui pelo processo da fotossíntese, e pela biota do solo. Os componentes abióticos interagindo, como o sol, precipitação e o componente biótico das sementes, a sinergia entre eles promove o processo de germinação e de crescimento desse trigal, resultando em plantas saudáveis que vai levar à formação do produto principal, como por exemplo o trigo, que nós utilizamos no dia a dia. Ou uma parte, um excedente dessa produção, pode ser reaproveitada dentro do sistema, que seria um reservatório das sementes, podendo serem plantadas novamente, estabelecendo um novo cultivo de trigo. Finalmente, encerrando essa aula, o que nós vimos hoje foi que os ecossistemas, eles são constituídos por uma parte biótica, ou a parte viva, o componente biótico, e também pelo componente não vivo, o componente abiótico. E esses componentes, eles estão interatuando mutuamente e acabam integrando estruturas e sistemas que têm de ter uma dada estabilidade para que funcionem de uma forma adequada e também têm de funcionar com dinamismo, com um fluxo unidirecional e dissipativo da fonte de energia que vai entrar, vai ser utilizada internamente e vai ser dissipada, e também o intercâmbio circular de matéria. Portanto, essa foi a aula de hoje. Eu sugiro que utilizem um material complementar disponível para estudo para assimilar melhor o conhecimento que foi passado. Muito obrigado.